queridos amigos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um estudo na Casa de Francisco. Mesmo que virtualmente, estamos unidos em coração com o mesmo objetivo de estudar a doutrina, entender um pouquinho mais, para nos sentir mais calmos, mais tranquilos, com fé e esperança de dias melhores. E hoje temos a satisfação de receber a nossa irmã Adriana de Paula, do Centro Espírita Irmã Rosa, que veio nos trazer um tema para muita reflexão. Que fazes de especial? Então, vamos estudar com ela um pouquinho. Vamos à nossa prece. Elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre amigo, a Maria, nossa Mãe querida. Primeiramente, vamos agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo nessa casa que tanto nos acolhe com carinho, com amor, mesmo que de forma virtual. Senhor, pedimos suas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, a todos aqueles que estejam precisando nesse momento de amor, de carinho, aqueles que estão sofrendo, todos os nossos irmãos em situação de rua, as crianças. Enfim, Senhor, pedimos um voto de paz para todo o universo. Fique conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós, com mais uma oportunidade que temos de refletir sobre os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita. Com muita alegria, com muita satisfação, que participo deste momento com vocês, do Grupo Espírita Francisco de Assis, esperando que Jesus nos auxilie e nos oriente nesta oportunidade. O tema que nos foi proposto ao estudo, neste momento, é que fazes de diferente? E quando o tema me foi proposto, eu comecei a refletir sobre ele, estudar sobre ele, me veio à mente três pontos que nós poderíamos abordar, sobre 3 pontos de vista, sobre 3 pontos de observação. Primeiro, o que nós fazemos de diferente no nosso comportamento comum. Como nós nos comportamos fora dos padrões que nos são talvez impostos ou ofertados pela sociedade, pelos grupos nos quais nós nos inserimos. E a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito oportuno para essa reflexão, porque nos convida a mudarmos os nossos padrões de comportamento. O outro ponto que me veio bastante à mente é a passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44, que nós vamos ler daqui a um pouquinho, em que ele fala, Jesus diz, que fazes de diferente? Se você só ama aquele que vos ama, se você só cumprimenta aquele com quem você tem um relacionamento, com quem você concorda, o que você faz de diferente? E esse também é um ponto que nós podemos refletir, a questão de perdoar, perdoar os nossos inimigos. Depois, mais adiante, nós podemos também pensar no auto-perdão, porque nós sabemos que internamente nós convivemos com diversos inimigos, Porque quando nós falamos inimigos, normalmente nós pensamos sempre no inimigo externo, no outro, em alguém que nos calunia, nos prejudica. Mas nós também temos muito dentro de nós daqueles sentimentos, dos comportamentos que são verdadeiros inimigos ao nosso crescimento espiritual. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre esses 3 pontos nessa oportunidade, observando essas injunções. Então vamos começar na primeira ideia que eu toquei, que é a questão do que eu faço de diferente, como eu me comporto na sociedade, se eu consigo ser diferente do que
a média do que é aquilo que se impõe, os comportamentos que nos são impostos pela sociedade. E sobre esse tema, tem uma reflexão do Emmanuel no livro Fonte Viva, no seu capítulo 2º, que ele diz assim: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. O melhor para todos é o melhor não só para nós, mas é o melhor também para o outro. É termos sempre em mente que nossos comportamentos, eles são não só prejudiciais ou benéficos, né, dependendo daquilo que nós fazemos, para nós e para o próximo. E como eu disse, esse momento que nós estamos vivendo no nosso planeta, essa transição, essa chamada de atenção que nós estamos levando, né, vamos dizer assim, esse momento, né, faz com que nós reflitamos sobre isso. Como é que eu estou me comportando? Será que eu estou agindo sempre fazendo o melhor para todos? Será que sempre, todas as oportunidades em que eu tenho de me posicionar, eu me posiciono de forma a agir desta maneira, fazendo o bem para todos? Ou eu estou pensando só no meu comportamento individual, na minha vida individual? Então é uma reflexão. E essa pandemia nos traz essa ideia de fraternidade, nos mostra que os nossos comportamentos individuais, eles são impactantes para a comunidade. Eles fazem diferença na vida do outro, na vida do nosso vizinho, na vida dos nossos familiares. Veio para nos mostrar que nós não estamos sozinhos, que nós não somos uma individualidade somente, nós somos uma coletividade. E nós temos muita dificuldade de nos comportarmos como coletividade, né? Porque nós somos egoístas ainda. O egoísmo é a chaga da humanidade, como nos diz Emmanuel. E nós nos comportamos sempre pensando primeiro no nosso bem-estar, primeiro em satisfazer as nossas necessidades, as nossas vontades, e nos esquecemos de que, como indivíduos, mas que estamos inseridos numa coletividade, nós temos que pensar no todo, pensar na comunidade, em como aquele meu comportamento vai impactar ao todo, né? Então fazer sempre o melhor para todos. Continua Emmanuel, sem expectativas, fazer o certo porque é certo, né? Nos comportarmos de forma adequada porque consideramos que essa forma de comportamento é a melhor. Não porque o outro faz ou deixa de fazer, mas fazer o melhor sem expectativas, sem exigências. Eu me comporto dessa maneira e faço o meu melhor. Desculpem. E não exijo nada. Faço o que eu tenho que fazer. Sem ficar me mostrando. Isso é uma outra questão interessante. Muita gente tem os comportamentos esperando aplauso, esperando que os outros reconheçam, né? Esperando que os outros percebam. Não é necessário. Toda recompensa que nos será ofertada pelo nosso comportamento adequado num outro momento. Não é agora, não preciso me mostrar. Não tenho que exibir superioridade, como diz Emmanuel. Não preciso exibir superioridade. Devo me comportar de forma adequada porque este é o natural. É aquilo que eu entendo como normal, como correto. Sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Essa pandemia, no meu modo de ver, ela veio como uma chamada de atenção para todos nós, né? Para nos mostrar que nós temos que pensar não só naquilo que nos agrada, naquilo que nos favorece, mas pensar como um todo e fazer da nossa vida, do nosso comportamento, um tributo à vida do outro também. Então, os meus pensamentos, os meus comportamentos, as minhas atitudes, elas se revelam também como impactantes na vida da comunidade, impactantes na vida do meu próximo. Devo agir, então, de maneira adequada, fazendo sempre o melhor. Então, esse é um primeiro ponto que a reflexão do tema de hoje me trouxe. O segundo ponto é o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 e 44, em que diz assim: ouviste que foi dito, disse Jesus, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filho de vosso Pai Celeste,
porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vejam que Jesus nos traz um ponto bastante expressivo da sua lição de amar. Porque quando ele nos diz ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele não diz que o próximo são só aquelas pessoas com as quais nós temos concordância. Não são só aquelas pessoas que nos agradam. Ele diz próximo indefinidamente. Ele não dá nenhuma qualificação ao próximo. Próximo é qualquer pessoa. E nessa lição que Mateus nos narra, ele dá ainda um ponto além. Ama aquele que te desagrada. Ama aquele que te calunia. Ama aquele que te confronta. Porque se você só amar aquele com quem você concorda, aquele que te é agradável, o que você está fazendo de diferente? Todo mundo faz isso, isso é fácil, né? Mas Jesus vem nos colocar diante daquilo que é mais, que nos incentiva mais, que nos coloca diante das nossas dificuldades. E pesquisando sobre essa passagem especificamente de Jesus, eu encontrei uma preleção, um sermão que foi escrito pelo pastor Martin Luther King, o famoso Martin Luther King Jr., que foi, como todos nós sabemos, um grande defensor da igualdade racial nos Estados Unidos, que acabou sendo assassinado lá na década de 60, mas que foi um homem iluminado. E ele tem nesse sermão que eu vou comentar um pouquinho com vocês, falando exatamente sobre esta passagem que eu li de Mateus, umas reflexões bastante interessantes e que vem muito a calhar para nós. A primeira reflexão que ele faz é que, para que nós consigamos alcançar esse objetivo de amar os inimigos, nós temos que primeiro desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Vejam, desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Desenvolver a capacidade de perdoar é praticar o perdão. Mas não adianta praticar o perdão num momento e no outro não conseguir fazer. É manter esta capacidade. É ser capaz de perdoar indistintamente. E o perdão, diz Martin Luther King, não significa ignorância do que foi feito ou imposição de um rótulo falso em uma má ação. O que ele quer dizer com isso? Muita gente diz que perdoar é esquecer. Veja, é muito difícil esquecer os fatos que acontecem na nossa vida. Porque se eles acontecem, fazem parte da nossa história. A gente não esquece. E também não significa, como diz Martin Luther King, fingir que aquele mal feito não seja um mal feito. Aquela agressão não seja uma agressão. Não é colocar um falso rótulo naquela atitude. Não é isso. Perdoar deve significar, ao contrário, que a má ação deixe de ser uma barreira entre as relações mútuas. Perdoar significa que aquele que me ofendeu, que aquele que me desagradou, quando ele vier falar comigo, aquele ato dele não vai ser um impeditivo para que eu o responda, para que eu o cumprimente. Aquele ato dele não vai ser impeditivo para que eu deseje a ele o bem. Perdoar não é esquecer. Perdoar é deixar que aquela ação esteja no passado e não me impacte mais. É não deixar que aquela ação que me desagradou, que me machucou, que me feriu, seja uma ação que vá tornar o meu comportamento em relação ao outro um comportamento de revide, de revanche. Nunca ninguém dê certo, diz Martin Luther King, esquece, se isso significar varrer totalmente o assunto do espírito. A gente não vai esquecer.
Os fatos que acontecem nas nossas vidas a gente não esquece. Eles deixam de incomodar, eles deixam de doer, eles deixam de ser um impeditivo para que nós consigamos continuar, consigamos dar passos à frente. Mas quando nós perdoamos, continua Martin Luther King, esquecemos no sentido em que a má ação deixa de constituir um impedimento para estabelecer relações. Nós estamos vivendo um momento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em que há muita discussão, em que se considera que nós só podemos ser amigos ou só podemos estar em relacionamento com aquelas pessoas que concordam com a gente. E essa forma de agir é uma forma totalmente fora daquilo que o Cristo nos ensinou. O Cristo nos ensina que nós devemos amar o próximo, respeitar o seu momento e amar aquele pelo que ele é. Um irmão nosso que caminha junto conosco. E perdoar as ofensas. Um outro ponto que o Martin Luther King nos exorta é reconhecer que a má ação do nosso próximo, de um inimigo, ou seja, aquilo que nos magoa, nunca exprime a sua completa maneira de ser. É sempre possível descobrir um elemento de bondade no nosso inimigo. Vejam, e aí a gente conecta um pouco esse ponto com o nosso próximo item. Nós vamos falar daqui a pouco. Todos nós que estamos encarnados no planeta Terra temos um lado bom e um lado ruim. Esse lado ruim nós podemos dizer que são aqueles sentimentos, aquelas reações que nós precisamos trabalhar para sublimar. Todos nós já temos aquisições positivas, todos nós já demos alguns passos no sentido do crescimento espiritual. Mas todos nós ainda possuímos uma zona cinza, vamos dizer assim, que precisa ser trabalhada, que precisa ser modificada, que demanda de nós um esforço na sua melhoria. E se nós somos assim, se eu sou assim, o meu próximo também é. Pode ser que as zonas de cinza nele sejam maiores, mais amplas, tenham algum tipo de espaço que o meu já não tenha. Mas eu não posso dizer que eu já não fui assim há bem pouco tempo atrás. Quando nós compreendemos que o outro está no mesmo caminho que nós estamos, que o outro possui a centelha divina dentro dele, nós começamos a compreender de que o outro é igual ao nosso, que está no caminho. Talvez naquele ponto ele possa ter errado, ele possa ter falido, e naquele momento ter nos magoado, ter nos desagradado. Mas quantas vezes não somos nós que desagradamos os outros, que magoamos os outros, que ferimos os outros? Somos nós que precisamos do perdão. Quando nós nos colocamos na posição do outro, que nós chamamos de empatia, nós conseguimos enxergar que talvez o outro esteja lidando com dificuldades, às vezes tão maiores do que as nossas, e que ele precisa de compreensão. É claro que é muito difícil amar, entre aspas, com o mesmo amor que a gente tem pelas pessoas que nos são próximas, pelas pessoas com as quais nós concordamos, com as quais nós temos simpatia. Nós não estamos falando aqui do mesmo tipo de sentimento. Nós estamos falando aqui do sentimento de compreensão, de perdão. É diferente, né? E quando a gente percebe que o nosso chamamento é para essa compreensão de que todos nós somos iguais, todos nós temos a centelha divina dentro de nós, todos nós estamos no caminho para a mudança, para a melhoria, é que nós conseguimos soltar da ideia de que o outro é um inimigo, de que o outro está contra nós. Na verdade, o outro está no seu processo de evolução, no seu processo de crescimento. E precisa, tanto quanto nós, de compreensão, de fraternidade e de perdão. Outro ponto que o Martin Luther King nos realça é que não devemos procurar derrotar ou humilhar o inimigo. Isso é uma orientação que é bastante forte para nós, porque nós somos extremamente revanchistas, vingativos. Nós queremos ver aquele que nos desagrada para baixo. Nós queremos ver aquele outro com tudo dando errado.
E na verdade não é isso. Quando a gente pratica esse ato de perdoar, esse amor que Jesus está nos exortando de amar os inimigos, nós deixamos de criar para o próximo situações de ele se colocar numa posição humilhante, de derrotado. E muitas vezes nós fazemos isso mentalmente. Quantas vezes, numa discussão que nos desagrada, que a gente sai magoado, a gente sai daquela discussão criando discussões mentais. Ah, mas eu teria que ter dito isso, eu deveria ter falado aquilo, eu devia ter jogado na cara daquela pessoa isso ou aquilo outro. Essas são posições mentais de revanche, de vingança. Quando, na verdade, o que eu deveria tentar fazer é buscar dentro de mim a pacificação para que eu pudesse ofertar a pacificação para o outro. Então, depois de uma discussão, o ideal é o quê? É uma oração, é acalmar os ânimos. A minha filha, que tem 4 anos, diz que o professor, quando eles estão muito agitados, fala assim: acalma o seu coração. É mais ou menos isso. Quando a gente está muito agitado, quando a gente fica com muita raiva, a gente tem que acalmar o coração. E talvez a forma mais própria de acalmarmos o nosso coração seja uma oração. Às vezes a gente está tão agitado e aquela situação nos impacta tanto que nem a oração a gente consegue. Então a gente tem que recorrer aos nossos livros de página. O próprio livro Fonte Viva, Linha de Luz, outros tantos que nós temos por aí, para que nos acalmemos, tiremos a nossa mente daquele foco da discussão, saiamos daquela ambiência mental, porque todo o tempo em que nós continuamos a discussão, ainda que mentalmente, nós estamos conectados com a energia do outro. E além disso, nós estamos conectando outros amigos nossos espirituais que também precisam dessas energias de raiva, de rancor, de vingança para se alimentarem. Então nós temos que quebrar esses elos, quebrar essa conexão, vamos dizer assim, para que nós consigamos sair desse ponto de revanchismo, de humilhação, de derrota que nós tentamos impor ao outro, e busquemos o ponto ao contrário, o ponto de conciliação, o ponto de pacificação. Nem que seja um começo para que nós nos pacifiquemos, nos acalmemos, para que no futuro possamos chegar nesse ponto que o Martin Luther King nos orienta, de deixarmos que aquela ofensa não nos impacte mais, para que ela não seja um impeditivo para que eu continue, de repente, a viver com calma. E também que não me impeça de retomar, talvez, um relacionamento com aquela pessoa que me ofendeu. E aí, Martin Luther King, ele terminando esse sermão, ele diz assim: não devemos confundir o significado do amor, esse amor que Jesus nos exorta, com o desabafo sentimental. O amor é algo de mais profundo do que verbosidade emocional. É algo mais profundo do que verbosidade emocional. Amor transbordante que nada espera em troca. É o que se chama em grego, de ágape. É o amor de Deus agindo no coração do homem. É o amor que não espera nada em troca. Então não é um amor de amizade, não é um amor eros, que é o amor do relacionamento afetivo. É o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor de Deus que identifica a centelha divina em todos nós e nos ama porque somos parcela dessa centelha divina. Nesse nível, diz Martin Luther King, não amamos os homens porque gostamos deles, nem porque os seus caminhos nos atraem, nem mesmo porque possuem qualquer centelha divina. Nós os amamos porque Deus os ama. Nós os amamos porque Deus os ama. Olha que profundidade é esse pensamento do Martin Luther King. Então nós não amamos os homens porque nós gostamos dele. E num outro trecho desse sermão ele diz que ainda bem que Jesus diz ama o teu inimigo, porque se ele dissesse gosta do teu inimigo ia ser mais difícil. Porque não dá para gostar
daquele que pratica uma violência contra a gente ou contra a nossa família. Não dá para gostar. Agora dá para perdoar. Dá para amar nesse sentido de que ele é filho de Deus e Deus o ama. Se Deus o ama, eu também posso. É um desafio, né? Um grande desafio que nos é proposto. Um desafio bastante, né, difícil, mas que não é impossível. Jesus não foi um pensador utópico. Jesus foi aquele que nos mostrou o caminho para a felicidade. E a felicidade está em amar. Em amar, indistintamente. Passando para o terceiro ponto em que nós nos propusemos a refletir sobre essa questão do que fazes de diferente, quando a gente pensa nessa ideia de inimigo, normalmente a gente pensa no inimigo externo. A gente pensa no outro, naquele que nos ofende, naquele que nos desagrada, mas nós também podemos identificar que muitas vezes nós nos comportamos e temos dentro de nós grandes inimigos. São comportamentos, pensamentos que são inimigos do nosso crescimento espiritual. Raiva, rancor. São comportamentos que nos tiram do nosso equilíbrio e nos colocam em posição de estarmos sempre nos auto-boicotando. Nos diz Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, o seguinte: não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que tua emoção o alcance. Não tenha medo destes adversários com os quais convive sem saber. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humanidade sendo tu mesmo. Recupera a tua humanidade sendo tu mesmo. Convive com todos do teu grupo social, mas preserva-te sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Veja, muitas das vezes nós estamos inseridos em situações em que praticamente nos comportamos de forma automática. Nós não pensamos naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos pensando. Porque esses comportamentos praticamente são repetidos pelo todo, pelo grupo em que estamos inseridos. Isso faz com que nós, entre aspas, nos desumanizemos. Porque nós deixamos de nos comportar de forma nossa, própria. E repetimos padrões de comportamento do grupo. É muito desafiador, e eu sempre falo isso, andar com Jesus. Nos comportarmos da forma como Jesus nos exortou a sermos. É muito desafiador, porque o comportamento do grupo acaba nos condicionando a repetirmos certas atitudes que, se nós tivéssemos pensado ou tivéssemos nos afastado daquele turbilhão, nós não faríamos daquela maneira. Isso faz com que nós percamos a nossa individualidade. E nós nos comportamos de forma como o grupo está se comportando, que muitas das vezes não é a melhor solução ou a melhor resposta para as situações que nos estão sendo apresentadas. Continua Joana. Permanece aberto à renovação, desprovido de prevenções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. E aqui eu reconecto com o nosso primeiro ponto de estudo, quando ela diz: desprovido de prevenções perturbadoras, gozarás de otimismo. Quanto nós estamos sendo bombardeados com as impressões dos outros? Quanto nós estamos sofrendo influências de energias, de desequilíbrio, né? Tanto sofrimento, tanta incompreensão, tanta revolta que nós vemos, né, na nossa sociedade, e o quanto isso nos impacta
se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos prontos para mudarmos esse pensamento, essa posição, nos renovarmos, estarmos atentos à renovação, à busca da melhoria, da reforma. Então, fazer diferente é fazer melhor, é dar o nosso melhor para todos, é agirmos no melhor para nós, nos comportando da forma como nós consideramos que é a mais adequada, independente daquilo que o grupo ou a sociedade esteja fazendo. E fazer diferente é amar indistintamente, praticar, desenvolver e manter o perdão. Então, essas reflexões que nós tivemos sobre esse tema de hoje, elas nos colocam num ponto de mudarmos a nossa forma de agir, mudarmos a nossa forma de pensar e colocar isso não só em relação ao outro, mas em relação a nós e em relação ao grupo em que nos inserimos. Ser cristão é muito difícil quando nós estamos inseridos em grupos que são egoístas, individualistas, violentos. Ser cristão é agir da forma como Cristo nos ensinou. E eu sempre falo isso, talvez eu já tenha dito isso em outras oportunidades aqui, mas eu sempre lembro de uma frase que eu li numa camisa, que é assim: é muito fácil andar com Jesus no peito. Difícil mesmo é ter peito para andar com Jesus. E para andar com Jesus é preciso perdoar os inimigos. Para andar com Jesus é preciso amar ao próximo, amar a Deus e amar a nós mesmos. Agir de forma adequada, sempre dando o máximo de nós para o nosso próximo, fazendo o melhor sem esperar recompensa. Amar a todos, porque Deus nos ama. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. E me foi solicitado, ao invés de uma oração, a leitura de um poema. Na verdade, eu encontrei uma letra de uma música espírita que eu achei bem apropriada para o nosso estudo de hoje. Então eu vou ler essa letra dessa música, porque é um poema também, rogando a Jesus que esteja presente em cada lar, em cada coração, em cada mente, pedindo ao Mestre que permita que os nossos anjos de guarda, que os nossos amigos espirituais, os benfeitores, possam se acercar de cada um de nós neste momento, nos dando muita luz, muita paz, muita tranquilidade e muita coragem para seguirmos adiante, trabalhando no bem, buscando a paz interior e fazendo sempre mais e melhor, diferente. O nome dessa letra: Que Fazes de Especial? E diz assim: O que fazes de especial, meu irmão? O que estás fazendo agora? Será que estás pensando no outro? Será que estás exercitando o perdão? O mundo te espera, olhe bem ao seu redor. Poderás caminhar e ser bem melhor. Então veja bem o que está à sua frente. Te pergunto agora: que fazes mais que o outro? Que fazes de diferente? Será que você quer plantar o amor? Ou fazer diminuir um pouco mais essa dor? O quanto o seu próximo está perto de você? Será que despertaste para o trabalhar e o crescer? O mundo te espera, olhe bem ao seu redor. Poderás caminhar e ser bem melhor. Então veja bem o que está à sua frente. Te pergunto agora: que fazes mais que o outro? Que fazes de diferente? Se a vida passa aos seus olhos e você não consegue perceber, vá com o Cristo, pelo Cristo. Vá em busca de trabalho, vá em busca de você. Pois o mundo te espera, olhe bem a seu redor. Poderás caminhar e ser bem melhor. Então veja bem o que está à sua frente. Te pergunto agora: que fazes mais que o outro? Que fazes de diferente? Muita paz, muita luz, muita alegria para todos, muita saúde. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.